Olá, eu sou o Rafael Revadan e este é o Som da Ciência, o podcast da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Agora em 2023, a SBPC completou 75 anos e, para comemorar, estamos fazendo uma temporada especial do podcast resgatando a sua história. Presidente da entidade, o professor Renato Janine Ribeiro assumiu, no final de julho, o seu segundo mandato. Estando à frente da SBPC desde 2021, Janine Ribeiro teve que lidar diretamente com o negacionismo científico que havia se instalado no governo federal, o que ganhou forças durante a pandemia de Covid-19. Para o professor, o período entre 2021 e 2022 se passou rapidamente, muito pelas constantes lutas que precisaram ser erguidas a quase todo instante. Eu pensei que ia ser muito duradouro, mas foi rápido e talvez tenha sido rápido até porque a gente manteve o espírito de luta bem aceso. Eu receava muito esse período, um governo inimigo da ciência, avesso à educação, que não gostava de cultura, com descaso pela saúde, com uma atitude inadmissível em relação ao meio ambiente e contrário também à inclusão social. Todos os valores éticos pelos quais nós batemos eram contestados ou questionados ou até mesmo contrariados pelo governo que passou. Então nós tivemos um ano e meio, vamos dizer, difícil. Um ano e meio bastante difícil porque nós tínhamos que manter aceso o farol da ciência. Por conta da pandemia, as ações realizadas pela SBPC na época tiveram que ser online, como as jornadas de mobilização em defesa da ciência. Essas jornadas eram programações realizadas em parceria com universidades, centros de pesquisa e demais entidades da sociedade civil, que buscavam debater o cenário científico que o Brasil estava vivendo. Nós tivemos várias iniciativas, fizemos jornadas de luta que foram importantes. As jornadas de luta foram uma coisa que funcionou bem, por quê? Porque não precisava ter uma central organizando. A gente definia um horário em que haveria uma mesa principal, uma mesa farol da própria SBPC e, ao mesmo tempo, pedia para as universidades, para as sociedades científicas promoverem suas próprias atividades ao longo do dia, podendo, inclusive, várias estarem no mesmo horário, só queríamos que não estivessem no mesmo horário que a atividade principal, geralmente era às 14h, a principal, e isso permitiu, então, manter um vínculo grande das diversas lutas, sem a burocracia que acontece quando você tem que fazer tudo caber no horário, né? E, sobretudo, eu creio que o mais importante, que eu desde o começo coloquei, a diretoria esteve inteiramente de acordo, o mais importante era, nós não podemos deixar a nossa turma desanimar. Nós não podemos passar a impressão de que nós perdemos a guerra. Estamos com batalhas difíceis, mas a luta continua. E nós conseguimos isso. Foi muito bom. Fizemos isso de várias maneiras. Obviamente, negociamos com quem estava no poder na época. Tivemos bom diálogo com alguns dirigentes, como, por exemplo, o então presidente do CNPq, como o ministro Paulo Alvim, da Ciência e Tecnologia, e tivemos mais dificuldade com outros dirigentes do governo passado, mas, de qualquer forma, deu para manter a luta, algumas vitórias e várias derrotas, mas derrotas que não diminuíram o nosso espírito de luta. Basicamente, as lutas da SBPC nos últimos anos do governo Bolsonaro foram lutas pela liberação de recursos para a ciência brasileira. Nesse período, diferentes manobras surgiam para bloquear as verbas de órgãos e entidades. A situação era tão grave que a sociedade científica, articulada com o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, teve que lutar para a aprovação de uma lei que proibisse os bloqueios no FNDCT, o fundo responsável em administrar os recursos para os programas científicos federais. Mas nem a aprovação da lei se mostrou o suficiente. Como o próprio presidente da SBPC ressalta, foi um período de ganhos e perdas. Onde nós ganhamos? Nós ganhamos, por exemplo, em recomposição de verba do CNPq, que tinha sido cortada em 2021, e conseguimos, finalmente, que no último dia do ano de 2021, fosse liberada a verba para pagar uma série de ações do CNPq. Ganhamos
em certa medida, ao conseguir fazer que a avaliação quadrienal da CAPES ocorresse, apesar da ação de alguns promotores do Rio e da inação ou do relativo atraso, da relativa demora da direção da CAPES no governo passado, que praticamente não conversava com os coordenadores das áreas, com os representantes da comunidade científica dentro da CAPES. Onde perdemos? Perdemos na questão do FNDCT. O FNDCT foi cortado de maneira brutal, em que pesem uma série de iniciativas que a gente lutou para ter. Por exemplo, aquela lei complementar que proibia contingencial FNDCT. O governo passado suspendeu a lei, vetou a lei, o veto foi derrubado, depois baixou medida provisória, e a medida provisória deles ficou em vigor até caducar sozinha, já na atual gestão presidencial. Mas, de qualquer forma, o fato de que nós nos mantivemos na defesa do FNDCT fortaleceu a recomposição desse orçamento, que foi feita já nesse governo, pondo fim, então, ao contingenciamento sistemático que ia ter dessas verbas. Hoje, com o atual governo federal, a entidade enxerga uma retomada da política científica nacional, mas isso não significa que não há críticas. E eu penso que uma parte, pelo menos, das ações do atual governo em prol da ciência, da educação, se deve ao espírito de combate da comunidade científica, representada, sobretudo, pela SBPC. Então, eu penso que essa gestão foi uma gestão muito bem sucedida. Foi difícil, mas foi bem sucedida. Agora a gente entra num período que a gente espera ser melhor, já com um governo democrático, um governo que, além do mais, tem compromissos com todas as áreas que eu enunciei: ciência, tecnologia, inovação, educação, cultura, saúde, meio ambiente, inclusão social. Mas nós temos que manter a independência. A SBPC não é uma correia de transmissão de um governo. Aliás, deixamos claro na campanha eleitoral que nós não defendíamos, enquanto SBPC, nenhum nome. E agora, daqui para frente, nós mantemos essa posição de independência. Então, por exemplo, quando a FINEP decidiu canalizar 180 milhões de reais para uma fábrica de armamentos, nós nos manifestamos contra. Também temos questionado decisões, temos cobrado para que se termine a composição dos quadros no Ministério e tudo mais. De qualquer forma, a situação agora é mais positiva, porque nós estamos com um governo que fala uma linguagem próxima da nossa. E quais são os desafios da ciência hoje? Para o presidente da SBPC, a ciência precisa, cada vez mais, estar atrelada às demandas sociais do país e do mundo. Nós temos que pensar muito bem como a nossa especificidade, a ciência, pode contribuir para tornar o país mais justo, mais próspero, mais solidário. E tudo isso dentro de uma economia ambiental. Todas essas questões demandam urgência. E nós estamos num momento histórico em que uma pauta surgiu com muita força nos últimos anos, que é a pauta do aquecimento climático. Então, essa pauta é mundial, ela não conhece fronteiras e ela está em risco sério, sobretudo com os desarranjos de clima deste ano. A outra pauta que também cresceu muito é a pauta dos grupos historicamente discriminados, que é muito importante que eles sejam atendidos na sua demanda por igualdade de oportunidades e que já estava sendo atendida. Quer dizer, antes desse triste episódio da nossa história, do qual recentemente passamos, já estava sendo atendida essa demanda das chamadas minorias. Mas agora essa demanda está mais forte até. E nós não podemos esquecer um terceiro ponto que não se reduz à questão das minorias, que é a questão social. Nós temos que acabar com a fome, com a miséria e com a própria pobreza. Eu acho que são essas questões. Este foi o último episódio da temporada especial sobre os 75 anos da SBPC. Mas a próxima temporada do podcast já está a caminho e chega no dia 1º de setembro. E terá como tema a inteligência artificial. O podcast Som da Ciência é uma produção da equipe de comunicação da SBPC e está nas principais plataformas agregadoras de podcast. Ouça, compartilhe e assine o feed para receber todos os novos episódios. Até a próxima!